E hoje é dia de você tirar as suas dúvidas sobre língua portuguesa. Por isso que a gente está recebendo aqui a consultora linguística Arielle Quara. Mais uma vez, seja bem-vinda ao 2.1 Notícias novamente, Arielle. Obrigada, Ibrahim. Obrigada. E hoje vamos falar sobre língua, né? Vamos falar sobre os porquês. O porquê de tanto porquê escrito de maneira diferente. A pronúncia é a mesma, mas na hora de escrever ali, muita gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né, Arielle? Gente, são 4 porquês. Na internet, nas redes sociais, a tendência é a gente usar aquele P, que resolve tudo. Você não precisa saber a regra para usar na internet a abreviação, então dá para se safar tranquilamente. Mas e na hora de escrever? Formalmente, na hora de escrever, né? Uma coisa mais formal, uma redação, vai escrever um e-mail corporativo, não dá para escrever P, que você tem que saber a regra, né? Então nós separamos aí algumas dicas para quando você for usar os porquês. Nós vamos chamar agora a primeira tela aqui para a gente ver as explicações. A forma porquê separado, sem acento, é usada em que situações, Arielle? Então, porquê separado sem acento é usado especificamente para pergunta. Aí, essa pergunta ela pode estar direta, como aí no exemplo, ó, por que você fez isso? É uma pergunta direta, tem um ponto de interrogação no final. E a outra, por que vamos sair nessa chuva? Também tem um ponto de interrogação. Agora, esse terceiro exemplo, ele tem uma pergunta indireta. Você sabe por que vamos sair nessa chuva? Eu não sei por que eu vou sair nessa chuva. É uma coisa que está ali meio que indireto, né? Não tem um ponto de interrogação no final. Nessa tem, mas assim, em outros casos, a gente não sei por que eu vou sair agora, né? Não sei por que eu vou sair agora. Esse não sei por que é uma pergunta indireta, então não coloca o ponto de interrogação no final, mas esse porquê, ele é separado e sem acento. Perfeitamente. Agora, tem um segundo caso, vamos lá, vamos ver. Pro uso do porquê. Quando você pode substituir por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Por exemplo, não sei o motivo por que ela saiu daqui chorando. Não sei o motivo pelo qual ela saiu chorando. Não sei a razão pela qual ela saiu chorando. Não sei as razões pelas quais ela saiu chorando. Então, quando eu uso pelo qual, eu tenho necessariamente que concordar em gênero e que concordar em número. Mas se eu uso porquê, eu posso usar, é invariável. Então, não sei a razão porquê, mas esse porquê é separado e ele é sem acento, justamente por causa dessa junção aí, dessa congruência. Então, nesse caso aqui, é até mais fácil você usar o porquê do que você utilizar o pelo qual, pelas quais, enfim. Quem domina, quem entendeu isso aí... Quem tem dificuldade com concordância, pronto, já sabe que pode substituir. Eu consegui fazer a substituição exata. É ali que eu tenho que me segurar. Eu consigo fazer uma substituição exata naquele contexto, por pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais. Então, nesse caso, eu posso usar o porquê. O porquê não tem aquela necessidade de fazer a concordância em número, fazer a concordância em gênero, e eu consigo usar, mas precisa estar separado e sem acento. Então, vamos ver a próxima tela com mais uma situação agora sobre o porquê separado com acento no E. Ele aparece em que situações, Arielle? Fim de pergunta. Quando o que está lá no fim, que a pontuação vem grudadinha com ele tem que ser acentuado. Então é esse o motivo. Por conta de estar no final de uma frase, ele precisa ser acentuado. Então, quando eu faço a pergunta e ela está ali meio que bagunçada, não coloquei o porquê lá no início, coloquei lá no final. Então, neste caso, se o que está lá grudado com a pontuação, eu preciso fazer essa acentuação do que. O porquê é o mesmo, só que pela questão da pontuação, de estar no final de uma frase, ele fica tônico e eu preciso colocar o acento. Então, por exemplo, a gente já tinha visto esse exemplo antes, né? Não sei por que está chorando. Aí nesse caso, está chorando por quê? Coloquei o porquê lá no final, está perto da pontuação, precisa colocar o acento.
vamos nessa chuva. Vamos nessa chuva, por quê? Preciso colocar o acento. Tá grudado com a pontuação? Precisa colocar o acento. Ok, vamos para a próxima sentença aqui para a Arielle explicar para a gente. A palavra porque, tudo junto, sem acento, ela introduz aí as ideias de causa, né, Arielle? Explica para a gente. Vai explicar alguma coisa. A ideia é essa, você vai explicar. Quem faz uma pergunta quer saber uma explicação, não é verdade? Por isso que quando a gente diz assim, o porquê separado é para pergunta e o porquê junto é para resposta. Porque na resposta você vai dar uma explicação. Essa explicação, essa palavra que introduz a explicação é o porquê. Ela é a mesma coisa que pois, uma vez que, já que. Então, quando eu consigo fazer a substituição exata pelo pois, pelo já que, então eu consigo, estou introduzindo uma explicação, então eu tenho que usar o porquê junto. Então, se está introduzindo uma explicação, se está dando uma resposta, essa resposta é uma explicação, você vai usar o porquê junto. Tem alguns exemplos aí, né? Não vou fazer isso porque não sou obrigada. Não vou fazer isso pois não sou obrigada. Não vou fazer isso já que não sou obrigada. Então, eu estou tratando de uma explicação, esse porquê é junto e sem acento. Não vou sair porque ainda está chovendo. Então, esse porquê é junto e sem acento. Maravilha, vamos para a próxima situação aqui, o próximo porquê, para a Arielle explicar para a gente. O porquê junto com o acento no é, ele equivale a motivo, razão. Explica para a gente os exemplos. Gente, esse porquê junto e com acento, ele é um substantivo. Aí, não, eu não sei o que é substantivo, não lembro disso, faz muito tempo que eu não estudo isso, né? A gente fica muito preocupado com a nomenclatura da gramática. Então, para você não se preocupar com a nomenclatura da gramática, eu vou dizer para você, toda vez que você puder substituir por o motivo, a razão, exatamente um motivo, uma razão, ele está num contexto em que o porquê passou a ser uma coisa. Se porquê é uma coisa e não para introduzir uma explicação, não é para introduzir uma pergunta. Então, nesse caso, é uma coisa. O substantivo é uma coisa. Então, neste caso, eu utilizo o porquê junto e com acento. Olha esse exemplo. Ele saiu correndo e eu não sei o porquê. Eu não disse eu não sei porquê. Eu disse eu não sei o porquê. Então, neste caso, eu estou usando o porquê como uma coisa, motivo, razão. Então, se eu consigo fazer essa troca exata, não sei o motivo, não sei a razão, não sei o porquê. Nesse caso, eu uso o porquê junto e com acento. Olha o próximo exemplo. Deve haver um porquê na atitude dele. Deve haver uma razão na atitude dele. Deve haver um motivo na atitude dele. Então, toda vez que eu conseguir fazer essa substituição, nesse contexto, esse porquê é junto e com acento. Arielle Coara, consultora linguística, muito obrigado por ter vindo aqui explicar o porquê dessa questão para a gente. Acho que aí muita gente já deu uma esclarecida, deu uma clareada. Também vamos ficar com esse vídeo nas redes sociais. Você que tiver uma dúvida pode assistir novamente. E para mais dicas de língua portuguesa, siga a Arielle nas redes sociais, no Instagram, @mestre da revisão. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima.